Boa tarde, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esse sábado abençoado, desde cedo eu estive aí resolvendo algumas coisas, então eu não passei a palavra. Já é exatamente aqui em Barra do Garça, 4h58, mas eu vou deixar uma palavra sim, porque o Senhor me move o coração para que eu fale, no Evangelho, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não pode parar, ela não pode parar, e nós temos que estar ciente que Deus está aí, buscando cada dia mais que a gente ouça a voz de Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos nos posicionar, E por quê? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra à nossa vida, aos nossos corações, nesse tempo aqui que vem aí a ressurreição de Cristo, que já estamos vivendo, E às vezes as pessoas não dão crédito para que a palavra de Deus diz, Inclusive, essa palavra ela veio para nos alertar também, Vamos orar então para nos proteger, nos guardar. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda os meus olhos, guarda minha boca, guarda minha língua, guarda minha garganta, guarda o meu coração, o que procede do meu coração, Senhor. Guarda, Senhor, o meu corpo, a minha alma, guarda, Senhor, o meu espírito, guarda todos os órgãos que há no meu corpo, Jesus, porque pertence ao Senhor, Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, Jesus fica triste quando nós maltratamos o nosso corpo, Como que nós maltratamos o nosso corpo? Nós desenhamos o nosso corpo, nós comemos as coisas que nos fazem mal, bebemos coisas para nós ficar passando mal, então nós estamos maltratando o nosso corpo. Então o Espírito Santo se entristece porque o Senhor não gosta de que nós maltratamos o nosso corpo, Nós temos que cuidar em todo sentido, porque Deus nos deu vida em abundância, Mas nós temos que cuidar. Irmãos, eu quero deixar uma palavra nessa tarde, a nossa vida, nossos corações, que está lá em Isaías 53. Ela vem nos dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como as ovelhas, cada um se desviavam pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tesquiadores, ele não abriu a sua boca.
da opressão e do juízo foi retirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pelas transgressões do povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Quem era esse? Né? Todavia, né? Eu que estou perguntando, irmãos, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, né? Infamar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posterioridade prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei parte muitos, e com os poderosos repartirá. E ele repartirá, ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Aleluia. Palavra forte nessa manhã, né? Nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, né? Que eu estou lendo aqui, né? Em Isaías, né? Hoje, irmãos, essa palavra fala conosco sobre o Messias. Quem foi o Messias? Talvez a gente não está dando tanto ouvido. O Messias foi desprezado, rejeitado, maltratado e afligido. O Messias suportou as dores e foi ferido pelas transgressões do povo. O Messias foi pregado na cruz do Calvário para a redenção, né? O Messias sofreu em lugares do povo, tanto físico quanto espiritualmente. O Messias intercedeu pelos transgressores, né? Ele intercedeu pelos transgressores. O Messias foi levado para o matadouro como um cordeiro. O Messias foi cortado entre os transgressões, né? Contado entre as transgressores, né? O que Isaías fala para nós em Isaías 53? O que Isaías quer nos ensinar nessa manhã, nessa tarde, nesse fim de dia? Que o sacrifício de Cristo foi profundo e o amor redentor de Deus é maior do que as falhas e limitações do povo, né? Aí diz que a obra de salvação é completa e o povo pode ser curado pelas pisaduras do Messias. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, que nós possamos querer orar, né? Essa semana aí, orar, falar com Deus, né? E realmente, irmãos, ver tudo que o Senhor suportou naquela cruz, né? Que levou naquela cruz por nós. E nós podemos ter essa salvação completa, né? Podemos ser curados pelas pisaduras do Senhor, né? E há muitos que ainda não estão entendendo, né? Mas a palavra do Senhor diz nessa tarde. A palavra do Senhor fala conosco nessa tarde, né? E nos diz quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando, né? Porque muitas vezes, irmão,
A pessoa está ali, né? Porque o Senhor a sustentou. E o Senhor tem um plano de salvação, né? Na vida dela, na vida de outras pessoas. E o Senhor está falando sobre isso conosco. Todo o sacrifício que o Senhor levou ali, né? Levou as iniquidades, levou tudo. E é esse tempo de oração mesmo, de comunhão, né? De a gente falar, não, eu quero essa salvação para minha casa, para minha vida, para minha família. Eu quero estar aos pés de Jesus, eu quero estar nessa santidade, né? Eu quero largar essas outras coisas, eu quero alcançar a minha salvação, né? Glórias a Deus, aleluia, porque há muitas aflições, né? Por quê? Porque não entende que Jesus levou, né? Porque Ele tem esse plano de salvação para nós. Nós temos que crer, confiar no Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que nós estamos vendo, né? Mas nós temos que confiar e dar crédito à palavra de Deus, né? Ontem o culto foi uma bênção e aconteceu muitas coisas para mim não estar ali no culto, né? A pessoa que foi me buscar, que eu estava no meu plantão, atrasou, choveu, mas eu só cheguei em casa, coloquei uma roupa e fui para a igreja. E lá nós estávamos vendo o pastor ministrando a palavra sobre a fé, né? A gente não pode deixar isso morrer em nós, né? Essa fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos, né, tocar, nós não vimos, mas nós cremos, né? A Bíblia também diz em Hebreu que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer e confiar e ler a palavra de Deus e entender, né, que Jesus levou todas as enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou todos por amor. E essa palavra aqui no final, irmãos, que fala, mas ele foi aqui, ó, que fala aqui. Cadê que eu li aqui, que fala aqui, irmãos, ó. Pelos que lhe darei parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com as transgressões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelas transgressões intercede. Oh, aleluia, glórias a Deus, né? Nós precisamos, né? Aqui também fala que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posterioridade prolongada os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, não murmure, não reclame, né? Vai e faça, né? Vai, faça, lê a palavra, né? Esteja na presença de Deus, esteja em oração, lê a palavra, o versículo, estude a palavra do Senhor, fale com o Senhor, não deixe, porque o Senhor fez esse sacrifício de Cristo, né? Foi profundo, e o amor do Redentor Deus é o maior do que as falhas e limitações do povo. Olha, irmãos, né? Nós precisamos colocar o Senhor na nossa vida e não deixar, nunca deixar de estar na presença do Senhor, né? Em oração, em comunhão. E essa semana as pessoas falam muito em Páscoa, que foi algo que o homem colocou aí, mas se você ler a palavra, você vai saber o que fala a palavra de Deus. Então vamos orar mais, vamos orar, vamos estar na presença de Deus, vamos buscar, vamos ser gratos no pouco, no muito, por esse amor,
né? Que Ele levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Vamos continuar clamando ao Senhor em oração. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Não vamos esquecer, né, quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. Não vamos esquecer quem é Deus. Vamos dar ouvido, né, que aqui fala quem deu crédito à nossa pregação, né? Por quê, irmãos? Porque antes, num tempo desse, todos estavam orando, todos estavam jejuando, todos estavam clamando. Porque Daniel, ele sabia o que o rei não poderia revogar aquela situação que tramaram para ele, para jogar ele na cova dos leões. Mas ele estava ali orando. Quantos dias ele orou a Deus, né? Ele clamou a Deus. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? O anjo fechou a boca do leão, né? Então não vamos esperar para depois orar. Vamos falar com Deus agora, vamos buscar a presença de Deus agora, né? Vamos interceder, vamos continuar orando um pelos outros, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E essa parte aqui fala muito sobre isso aí, né? Sobre quando Jesus foi crucificado, quando ele foi preparado, que é nesse tempo agora, nesse mês aí, né? Então vamos começar, né, a orar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E Deus venha nos guardar, nos abençoar. E eu deixo essa palavra em nome de Jesus, que nós possamos refletir nessa palavra também. E entender verdadeiramente que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, né? Jesus suportou tudo calado, né? E às vezes a gente não quer dar crédito para nada e nem suportar nada, né? Por amor a esse nosso Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para morrer por nós. E esse amor que nós temos que ter com Jesus em toda a situação, mesmo em tempo bom, mesmo que a figueira não floresça, não dê fruto, mas nós continuamos, nos alegramos na presença de Deus. Ai, irmã Maria Aparecida, mas eu não consigo, eu fico aflita, eu fico não sei o quê. A palavra, a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos fortalecer. A palavra de Deus, que é estarmos na presença de Deus, que vai nos sustentar. Então, se eu não ouço a palavra, se eu não leio, se eu não pratico, quando vier os tempos, eu, sinceramente, vou sentir que o Senhor não está comigo. O Senhor está comigo, sim, mas eu vou achar que não está. Por quê? Porque eu não estou orando, não estou jejuando, não estou praticando, não estou lendo a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é alimento, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, né? A Bíblia tem tudo aqui que nós precisamos. Então nós temos que dar crédito. Muitos estão a vagar, estão vazios, cheios de si e vazios de Deus. E nós precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo, né? Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra em Isaías 53, que nós possamos refletir, nós possamos entrar realmente nesses dias agora, o mês de abril, em oração, em comunhão. Vamos começar aí a fazer um jejum, um propósito, uma oração em comunhão na sua casa, na sua família, com seus vizinhos. Vamos começar a dedicar mesmo o nosso tempo também para o Senhor, né? O Senhor fala, Ele dirige os nossos passos, né? O nosso caminho. Então nós temos que ter tempo para tudo, né? Nós temos que ter tempo para tudo. Nosso tempo é a gente que faz, mas a gente tem que querer, né? Porque quando a gente quer, dá certo. Amém? Glórias a Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um excelente, abençoado final de sábado, né?
Mas continuem orando, né? E vamos terminar, e eu vou deixar uma passagem que diz que do meu coração, né? Que eu, sem Deus, eu não sou nada, né? Com Deus eu ainda consigo, mas sem Deus eu não consigo nada e não posso nada. Amém? Glórias a Deus, aleluia.